A seguir, A Hora Esportes, um giro esportivo sobre os principais eventos, competições da região e dupla Grenal. A Hora Esportes, Ezequiel Naitsky, Caetano Preto e Rodrigo Vedói. Está na linha conosco o Pablo Dias Martim, coordenador da equipe. Boa tarde, Pablo. Seja bem-vindo ao A Hora Esportes. Boa tarde a todos os ouvintes. Pablo, conta para nós como é que está sendo trabalhar em meio a essa incerteza da pandemia. Como é que faz para manter uma equipe ativa e também uma equipe focada, trabalhando, sendo que não dá para fazer encontros presenciais? Então, né, para a gente já está sendo a segunda vez, né, lá no início da pandemia, em março do ano passado, a gente parou abruptamente e a gente conseguiu, por 4, 5 meses ali, manter todas as meninas ativas, né. E a expectativa desse ano era voltar ao normal, porque desde agosto a gente já estava treinando presencialmente, começou escalonado, depois adaptado por espaço, né, com poucas atletas em quadra, depois foi aumentando o número de atletas em quadra, até que chegou o treino normal. Ali em novembro a gente já estava treinando normalmente. E foi um banho de água fria agora, né? A gente voltou para a forma online, que a gente marca um horário com as meninas ali para fazer treinamento físico, algum controle com bola, individualmente sozinhas em casa, enquanto a gente acompanha por videochamada, né? Não é o ideal, mas é o que a gente vai conseguir fazer por enquanto, né? Porque se ficar todo esse tempo parado, a gente depois perde qualidade, né? É uma alternativa, não dá para ficar parado. Mas, ô Pablo, como é que está sendo essa atividade? Como é que está sendo a recepção das atletas a esse treino virtual? Porque imagino que, sim, é uma alternativa, mas todo mundo quer estar ali com a equipe, né? Como é que está sendo a recepção e o andamento desse trabalho? Então, a gente tem dois tipos de trabalho que a gente faz atualmente, né? Um que é com os nossos núcleos sociais e escolinhas, onde a gente grava alguns vídeos e publica no nosso canal do YouTube, né? Algumas vezes nas redes sociais para eles poderem acompanhar e fazer em casa. E a nossa parte competitiva a gente faz por vídeo chamada, né? E aí a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem as equipes mirim, infantil, infanto, feminina. A gente marca um horário com cada uma e aí a gente faz uma hora e pouquinho de treinamento com bola e treinamento físico. A recepção agora não está sendo muito boa, até porque as meninas já estão com a escola nesse formato também, né, há mais de um ano, e eu acho que está todo mundo meio cansado. Mas, ali, pelo menos todas estão participando e todas estão fazendo, estão ativamente com a gente ali. Então, a motivação pode ter diminuído um pouquinho, mas elas seguem presentes. Ô Pablo, muito boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Pablo, até você está falando desse método virtual. Eu tenho filho e vi que é muito complicado manter o foco de quem tá ensinando, e com certeza para o professor que está dando essa orientação também é muito cansativo se fazer pelo método virtual. Mas como é que está o engajamento, principalmente quando houve a volta, depois de uma primeira parada, a desmobilização, ela aconteceu? Algumas meninas, vocês tiveram que ir atrás, buscar conversar pessoalmente? Como é que foi a volta e como é que você está projetando agora, depois de mais essa parada, a próxima volta aí das meninas? A primeira parada, né, como a expectativa era de ser pouco tempo, a gente fez algum trabalho com psicólogos, nutricionistas, a gente fez uma atividade com o Barcelona da Espanha, a gente fez uma atividade com outra equipe também do Rio Grande do Sul aqui, um desafio virtual, a gente conseguiu mobilizar bastante. Mas como a vida de todo mundo, assim, ainda mais das crianças, né, tá muito virtual agora, e passou o ano inteiro passado assim, até o vôlei voltou antes da escola, né? A gente conseguiu treinar voleibol antes de elas voltarem para a escola em si, né? Agora elas estão um pouquinho mais sentidas, mas, que nem eu falei, a recepção elas não estão tão motivadas que a primeira vez, mas a recepção foi boa, todas seguem treinando. E para nós, assim, né, como professor, é um desafio, porque o que nos move, né? É ver a evolução do atleta, é ver como o atleta está respondendo aos treinamentos, é ver o crescimento da equipe, né, o conhecimento tático da equipe melhorando, tu vê as coisas acontecendo. E agora, de forma virtual tu, na verdade, está mantendo só as habilidades básicas, ou tentando manter, né. Então, cada treino novo que a gente faz é um pensamento e é uma criatividade muito grande que a gente tem que usar
para tentar até nos motivar também, né? Mas isso tem sido bom, a gente tem conseguido fazer. Né? Nós somos 3 ali na equipe, a Ângela e o Matheus também trabalham comigo, e a gente está conseguindo trocar bastante ideia para deixar a coisa mais diversificada. Né? E, Pablo, tu falaste sobre as categorias que vocês possuem na Juventus, e 2020, um grande período paralisado, agora 2021 novamente. O que pode pesar para um desenvolvimento de uma atleta esse período? A gente recentemente já conversou com outros professores de escolinhas que falaram muito sobre ser um ano perdido, às vezes, num desenvolvimento de uma possível atleta de alto rendimento ali na frente. Como é que tu vê esse quesito, esse fator aí? A perda é muito grande, né? Principalmente, quanto mais nova a menina e mais inexperiente, a perda é muito grande. Porque no voleibol, pelo menos, a gente respeita as etapas, né, do desenvolvimento, né? Do mini até o mirim, infanto. E a gente vai trabalhando habilidades básicas, habilidades táticas, tudo para ter uma forma de crescimento, né? Que acompanhe o crescimento da menina. E nesse caso elas tiveram essa parada abrupta, né? E vai chegar a 6 meses agora, com esse mês de março parado. Isso prejudica muito, né? Porque elas vão ter o conhecimento e até as capacidades físicas, né, diminuídas em função do que era para ser conforme a idade, né? E principalmente o que faz muita falta é o jogo, né? Os atletas se desenvolvem muito jogando e competindo contra equipes diferentes e experimentando tipos de jogos diferentes. Aí amplia o conhecimento delas no esporte, na modalidade, e isso não está tendo, né? Isso acho que vai ser um decréscimo assim no mundo todo. Mas aqui no estado a gente vai sentir bastante isso com as categorias mirim. Né? A gente está prevendo que o nível técnico do nosso mirim no estado todo vai ser bem prejudicado por causa da pandemia. O voleibol vai dar uns passinhos para trás. Ele já não estava muito, como é que eu vou dizer, andando muito em paralelo com o resto do Brasil, né, nos grandes centros. E agora acho que a gente vai ficar um pouquinho mais para trás ainda. Ô Pablo, até o Caetano citou a questão do treino, mas e a competição, como é que ela fica? Porque, por exemplo, a menina que o ano passado ela poderia jogar a questão do sub-17, o ano passado ela não jogou. Esse ano está incerto. Como é que fica? Vocês já chegaram a ter uma ideia, a conversar com o pessoal que organiza as competições, principalmente também para não passar essas etapas em branco aí que são tão importantes nos torneios, nas competições de categorias? A Federação Gaúcha de Vôlei, a gente decidiu seguir com as idades normais, né? O que aconteceu? 2020 não teve jogos, né? Não aconteceu competição, e as meninas que seriam as titulares naquele ano, as que experimentariam mais jogos, elas voltam a ser reserva em 2021, ou elas vão experimentar um pouco menos. A gente achou melhor isso até porque, como todo mundo vai ter uma perda, né, na questão de treinamentos e jogos, a gente achou melhor seguir normal e ver o que acontece. Mas vai ser um trabalho bem desafiador para o técnico, né? O técnico vai ter que motivar e mobilizar essas meninas que ficaram um ano sem jogar realmente, e aí elas voltam num jeito diferente e ainda, né, talvez não joguem tanto quanto esperavam. Então vai ser um trabalho bem, bem difícil de motivar e tá sempre buscando deixar as meninas a fim de jogar e querendo crescer mesmo tendo essa dificuldade, né? Mas a gente mata no peito isso aí. Por falar, Pablo, Ezequiel falando aqui, o Zic falando, boa tarde, tudo bem? Por falar em seguir motivando, o ano passado nós tivemos uma conversa aqui na programação aqui do A Hora Esportes, onde vocês apresentaram aquele projeto onde participaram de um intercâmbio cultural, um torneio virtual de voleibol com equipes de fora do país. Como é que foi esse torneio, como é que foi essa participação e como é que vocês estão projetando fazer algo semelhante nesta temporada, em 2021, ou foi algo específico para 2020? Não, ali a gente teve a possibilidade, né, de fazer porque pegou o período que o mundo todo estava parado, né, e agora a gente tem umas situações bem diferentes. Por exemplo, o pessoal lá da Espanha que fez o intercâmbio com a gente, eles pararam acho que um mês só e eles lá tem algumas medidas restritivas, mas eles podem seguir treinando. Lá o ensino para a criança segue normal com distanciamento e tudo mais, mas eles conseguem treinar. O que parou foi o resto. Então, agora quem está mais parado é aqui no Brasil, e aqui no Brasil a gente acha que
não teve uma abertura para conseguir fazer alguma coisa desse tipo. E a gente espera agora, né, que a parada não seja tão grande também, porque o que aconteceu foi que, como a parada foi muito grande, a gente ficou, essa atividade foi no nosso 4º mês de parada. A gente começou a buscar algumas coisas para pelo menos deixar o pessoal motivado, né, conhecer alguma coisa diferente. E a gente está esperando que a parada seja menor um pouco agora, né, até porque já está tendo a vacinação, a gente não tá programado para ficar muito tempo parado, não. E Pablo, também ontem conversando contigo, tu comentaste sobre uma cartilha para os atletas que está sendo disponibilizada. Que cartilha é essa? Não, a gente está fazendo, na verdade, o que eu comentei da cartilha é essa cartilha de trabalho do clube, né? O que a gente está disponibilizando para os atletas são os treinos, né? E ali a gente, durante a semana, faz uma programação com elas de 2 vezes na semana, de ter essa reunião online e fazer as atividades físicas e controle de bola e treinamento de técnica individual. E a cada semana a gente vai mudando, né, para tentar manter elas motivadas e com a habilidade motora no nível que pararam agora, né, porque a gente conseguiu treinar janeiro e fevereiro ainda. E agora em março que deu a parada, né, na última semana de fevereiro, no caso. E assim, é até difícil fazer projeções no mundo em que a gente vive hoje. Mas o que vocês da Juventus esperam ou estavam esperando para esse ano de 2021? Porque um 2020 muito difícil, agora 2021 a tendência era de melhora, até houve uma piora agora. Mas quais são as projeções de vocês ou até os desejos para esse ano? A gente estava estruturado para esse ano, a gente esperava já jogar um pouco menos do que foi 2019, em função de tudo, né? A gente tem certeza que as competições não vão ser como antes, com viagens, com muitas equipes juntas. A gente acha que isso não vai acontecer, ou se vai acontecer vai ser de forma diminuída, então a gente está programado para jogar menos. E a gente vem numa crescente, né? A gente vem estruturando o trabalho desde 2018, né? Com todo o pessoal da direção, e para fazer o clube ter todas as categorias, e no futuro próximo a gente vislumbra ter uma equipe adulta, nem que seja de competição amadora. Então, para nós ali o 2020 fez muita falta na questão da sequência do trabalho, né? A gente esperava ter, nas 13 equipes, a gente esperava ter 65, 66 atletas, e a gente está hoje com 54. Então a gente está tendo essa dificuldade de trabalho, de fazer a sequência, mas também a gente recebeu alguns reforços de fora, né? Alguns meninos vieram de Porto Alegre para jogar conosco. Então a nossa expectativa é de fazer bons torneios, né? A gente elevar nosso nível técnico aos pouquinhos, para logo à frente a gente ser uma das referências do vôlei do estado. Mas sem pressa, só caminhando passo a passo, devagarinho, para a gente ir construindo isso com o pessoal da cidade mesmo, né? A ideia é usar ali as crianças e a comunidade da cidade de Teutônia para que a gente tenha uma base forte, né? Esses reforços esse ano foram bem-vindos, mas a ideia segue a gente tentar valorizar quem está ali na cidade. E o vôlei é um dos esportes referência do Vale, né? O nosso Vale gosta muito do voleibol, tem muitas equipes boas de base e atletas até profissionais. Pablo, muito obrigado por conversar conosco. A gente também deseja que a situação melhore, que a Juventus possa, o quanto antes, retornar às atividades presenciais e que todos esses desejos e sonhos de vocês se realizem. Ficamos na torcida. Muito obrigado por participar do A Hora Esportes. Eu que agradeço a oportunidade aí, obrigado, e sempre que precisar pode contar com a gente.